Dentro das Forças Armadas do mundo estão algumas das unidades mais formidáveis já vistas, treinadas para ir além de seu dever. Tudo relacionado a seus treinamentos e missões vão além da força militar padrão, para extremos que você não vai acreditar. Shayetet 13. Israel tem várias unidades de força especial, mas o Shayetet 13 é provavelmente a mais conceituada, ao mesmo tempo que está entre as mais secretas. A unidade formada em 1949 também é conhecida como Povo do Silêncio, e a julgar pelos uniformes, dá pra dizer que eles devem ser muito bons em silenciar as pessoas. Embora tenham lutado em quase todas as principais guerras de Israel e realizado missões de contra-insurgência perigosas, você nunca deve ter ouvido falar muito sobre eles. Isso porque seus detalhes são estritamente contidos pelo governo israelense, que poucos chegam aos olhos do público. O que se sabe sobre essa misteriosa unidade de comandos da Marinha de Israel é que é composta por 3 empresas. The Raiding Company participa de missões que envolvem assassinatos, incursões e contra-terrorismo. The Underwater Company, cujo nome revela suas funções predominantemente marítimas em ataques submersos e marítimos e reconhecimento. E a Above Water Company, que opera a frota de barcos e submarinos do Shayetet 13 para transporte e ataques à superfície. Muitas unidades de força especial em todo o mundo exigem que os recrutas tenham servido um mínimo de serviço militar, e os 13 recrutas do Shayetet têm de cumprir uma exigência particularmente elevada. A aceitação requer um mínimo de 4 anos e meio de serviço, isso sem incluir os 20 meses de treinamento de alta intensidade que eles têm que passar primeiro. Isso começa com um treinamento básico e posterior, ambos projetados para colocar as tropas à prova na guerra marítima. Em seguida, eles passam por um treinamento avançado em mergulho de combate, usando roupas de mergulho exclusivas e aparelhos respiratórios de última geração. Este treinamento leva ao significado de furtividade a um nível totalmente novo, já que eles mal têm permissão para deixar as bolhas de oxigênio escaparem, e fica tão intenso que alguns até morrem durante os exercícios. Para treinar na captura do inimigo, os aspirantes a Shayetet são sequestrados por seus superiores e mantidos na prisão por 2 semanas. Confinados e sozinhos, eles serão submetidos a terríveis ameaças de interrogatório e violência. Também serão forçados a realizar atividades humilhantes enquanto despidos. Na maior parte do mundo isso é chamado de tortura, mas em Israel é chamado de treinamento. É muito claro que essa preparação é incrivelmente brutal e exigente, tanto do corpo quanto da mente. Então, não é surpreendente que a taxa de abandono seja muito alta. Como você pode esperar de uma organização como essa, o número exato é secreto. Tudo o que sabemos é que tão poucos sobrevivem que há anos a unidade mal consegue operar devido ao baixo número. Mas isso nunca os impediu de empreender missões perigosas, como a Operação Full Disclosure, que aconteceu em 2014, quando o navio iraniano Keilah-C foi identificado como portador de armas mortais de destruição de longo alcance através do Mar Vermelho. O Shayetet 13 foi chamado e preparado para qualquer eventualidade, antes de apreender o navio com sucesso, sem ser detectado. Porém, o que é ainda mais incrível, como parte da Guerra do Líbano em 2006, os 13 comandos do Shayetet voaram centenas de quilômetros e foram lançados atrás das ilhas inimigas para atacar a cidade de Tiro, fortaleza do Hezbollah. Foi uma missão mortal, visto que os comandantes de Hezbollah estavam encarregados de uma rede de lançamento de foguetes e poderiam ter aniquilado todos eles em segundos. No entanto, o Shayetet 13 conseguiu se infiltrar e eliminar 30 comandantes sem perder um único soldado, mantendo esses foguetes bem escondidos. Embora seja inegavelmente impressionante, essas são apenas 2 das incontáveis histórias das quais esses veteranos fizeram parte. E honestamente, é improvável que o mundo algum dia ouça sobre a maioria das missões que essa unidade secreta realiza. Grupo Alpha. A Rússia leva as coisas muito a sério quando se trata de segurança nacional, e isso é comprovado pela existência do assustador Grupo Alpha. Com o lema Onde Alpha aparece, o comprometimento para, você pode ter uma ideia de quão impiedosa essa unidade de forças especiais realmente é. Formado sob o comando da Polícia Secreta da Rússia, a KGB, em 1974, após ataques durante as Olimpíadas de Munique, eles foram gradualmente transformados em uma força-tarefa antiterrorismo dedicada. Hoje eles são encarregados de resolver situações complexas de reféns em uma variedade de cenários, o que inclui o assalto a edifícios, trens e aviões sequestrados. Para garantir que a unidade inclua apenas os recrutas mais brilhantes, todos os candidatos em potencial devem ter um diploma universitário e devem passar pelo menos 3 anos em treinamento. Isso inclui uma fase exaustiva de treinamento de infantaria, paraquedismo, mergulho, operações de atirador e tiro prático. Eles também aprendem uma variedade de línguas estrangeiras e artes marciais para prepará-los ativamente para qualquer situação, com um intenso treinamento psicológico para solidificar sua lealdade ao Kremlin. Intenso pra caramba. Esse treinamento os torna a pedra angular do poder militar da Rússia.
tanto que um golpe militar contra o presidente Mikhail Gorbachev em 1991 falhou porque o Grupo Alfa se recusou a participar. Apesar das ameaças de execução por outros líderes da KGB na época, o Grupo Alfa permaneceu dedicado em sua lealdade e se recusou a agir contra a liderança do partido. Graças a isso, nenhum ataque pôde ocorrer contra o prédio do parlamento, e o golpe acabou se desintegrando. Embora o Grupo Alfa seja uma vértebra-chave na espinha dorsal das Forças Armadas russas, sua reputação como uma unidade impiedosa tem alguns alicerces aterradores. Em 1979, eles lideraram 700 soldados soviéticos no ataque ao Palácio Taj Beg, em Cabul. Suas ordens eram simples: elimine todos no prédio. Com 2.200 pessoas nas instalações, incluindo soldados nacionais do exército altamente treinados e guardas do palácio, os soviéticos estavam em desvantagem numérica. Muitas forças teriam vacilado, mas o Grupo Alfa foi treinado desde o primeiro dia para aceitar todas as ordens sem questionar. Eles invadiram e, sala por sala, aniquilaram aproximadamente 350 pessoas em apenas 43 minutos. Todo o palácio foi conquistado em menos de uma hora, forçando os 1.850 soldados e guardas restantes a se renderem. O evento solidificou Alfa como uma das forças de elite mais implacáveis e eficientes do planeta, como se a mãe Rússia já não fosse aterrorizante o suficiente. SEALs, da Marinha dos Estados Unidos. Quando Hollywood quiser lucrar com a última tendência da ação militar, você geralmente vai ver pessoas baseadas nesses caras na tela. Esses indivíduos altamente treinados, os SEALs da Marinha dos Estados Unidos, são conhecidos por serem uma das principais unidades de força especial das Forças Armadas dos Estados Unidos, e por bons motivos. A sigla vem do fato de que são especializados em operações marítimas, aéreas e terrestres, e suas habilidades são tão adaptáveis quanto parecem. Eles podem realizar trabalhos em uma ampla variedade de ambientes, desde desertos e áreas urbanas até a selva, e até mesmo condições árticas. Mas a capacidade de um SEAL da Marinha de se adaptar ao terreno é muito mais profunda e é treinada com alguns exercícios malucos. Por exemplo, os SEALs que se preparam para entrar em um ambiente de clima frio vão ser levados para Kodiak, no Alasca. Aqui, eles vão se aclimatar, sendo jogados em um rio de gelo por 8 minutos. Alguns minutinhos a mais são suficientes para matar a maioria dos humanos. Esses tipos de exercícios os levam à beira da hipotermia, mas são vitais para sua sobrevivência e desempenho em cenários do mundo real. Mas o mau tempo mal chega na metade. Com muitas de suas missões exigindo que as unidades sejam inseridas em territórios perigosos, o transporte convencional geralmente não é uma opção. Em vez disso, os SEALs são rotineiramente lançados de paraquedas, entregues por submarinos, ou barcos de alta velocidade, ou levados de helicóptero. Eles são treinados até para nadar com equipamento completo de combate para atingir os alvos. Quando eles alcançam essas metas, é aí que a ação realmente começa. Os SEALs declaram que suas missões incluem principalmente guerra de ação direta, reconhecimento especial, contra-terrorismo e defesa interna. Com riscos tão altos como esses, isso significa que seu processo de recrutamento não é fácil, para dizer o mínimo. Então, o que é preciso para chegar aos SEALs? Em primeiro lugar, a preparação inclui 12 meses de treinamento básico, mas não tem nada de básico nisso. Ao lado de incontáveis abdominais e flexões, os candidatos vão ser amarrados e jogados em piscinas, onde precisam completar as tarefas de recuperação usando apenas os dentes. Eles também vão aprender a amarrar e desamarrar 5 nós diferentes debaixo d'água, sem parar para respirar no meio. E dominar a braçada de combate, que vai permitir que eles nadem dezenas de milhas sem se submeter à exaustão. E isso é apenas o começo, porque se eles chegarem à 4ª semana, eles entram na Semana Infernal. São 5 dias e 5 noites de treinamento quase constante, com apenas 4 horas de sono no total. À medida que os cérebros dos candidatos ficam moles com a sonolência, eles vão treinar pesado em corrida de barco, rastejando em planícies lamacentas, levantando toras de 136 quilos e até mesmo passar pela tortura das ondas. Se eles se saírem bem, os instrutores podem recompensá-los permitindo que fiquem perto do fogo ou durmam por alguns minutos. Tudo isso foi projetado para levar a força física e mental aos seus limites absolutos, garantindo que eles possam operar de forma eficiente quando ignoram o seu próprio conforto físico. No entanto, o processo é tão brutal que houve anos em que mais SEALs morreram em treinamento do que em combate. E para aqueles que sobreviveram, até 80% dos candidatos que começam o treinamento básico do curso desistem. Mesmo os atletas olímpicos não conseguiram chegar até o fim. Mas, se conseguirem, será seguido por mais 18 meses de pré-implantação e treinamento especializado e intensivo. Embora suas missões no mundo real raramente sejam tornadas públicas, uma das vitórias mais prolíficas dos SEALs da Marinha, a Operação Lança de Netuno, resultou na eliminação de Osama Bin Laden. Sob o manto da escuridão, os SEALs foram lançados no ar dentro do território inimigo e conseguiram derrubar um dos alvos mais importantes da história dos Estados Unidos em apenas 30 minutos. Algumas pessoas nem conseguem tomar banho nesse tempo, mas assim como um banho, a missão foi um sucesso limpo. Porém, novamente, o mesmo acontece com a maioria das missões dos SEALs, que geralmente terminam antes mesmo que a maioria das pessoas saibam que começaram. SAS.
British Special Air Service. É a unidade de força especial estabelecida há mais tempo na história militar. Durante a Segunda Guerra Mundial, foi decidido que uma equipe de elite de soldados altamente treinados e especializados seria necessária para se infiltrar nas linhas inimigas. Isso permitiria que eles realizassem operações altamente secretas enquanto infligiam danos substanciais. Seus sucessos retumbantes solidificaram a filosofia da unidade, de quem ousa, vence. E hoje, o SAS treina principalmente em operações especiais de guerra, vigilância e contra-terrorismo. Mas o que realmente os diferencia de outras unidades é o seu treinamento de seleção infame e brutal. Embora a maioria dos candidatos tenha experiência em treinamento militar, muitos são reprovados no teste de seleção, que envolve 5 meses de puro inferno, planejados para destruir todos os candidatos, tanto físico quanto mentalmente. Os testes físicos e de resistência envolvem marchas cronometradas e forçadas pelo interior da Grã-Bretanha. Pode parecer um passeio no parque, mas não quando você se depara com 6 maratonas de caminhadas em apenas 5 dias. E para provar que eles realmente podem ir longe, os candidatos devem carregar mochilas cheias de tijolos, pesando até 25 quilos, em um terreno montanhoso traiçoeiro, tudo cronometrado. Sem 1 minuto de folga ou mesmo desacelerando, os aspirantes a soldados não têm escolha a não ser enfrentar cada novo dia de dor cada vez mais agonizante se quiserem passar. De feridas gigantes se formando com o peso da bolsa, a alucinações severas de flutuações de calor e exaustão. É tão cansativo que alguns candidatos até morrem durante essa fase de seleção. Se eles sobreviverem, porém, vão treinar através do terreno da selva e serão instruídos em armas, táticas e combate corpo a corpo. Ao final do processo, apenas cerca de 1 em cada 10 candidatos passa. Então eles estão prontos para o teste definitivo, físico e psicológico, uma caça ao homem. Os aspirantes são soltos na selva com apenas uma bússola, um mapa esboçado e as roupas do corpo, antes de serem perseguidos por toda a força do SAS. Eles são forçados a fugir e se esconder de qualquer maneira que puderem, sobrevivendo usando o terreno, seu treinamento e sua inteligência. Quando eles são finalmente capturados, eles são colocados no nível de treinamento mais exigente de todos, resistência à interrogação. Encapuzados e algemados, eles serão jogados na carroceria de um caminhão e transportados para um centro de detenção. Quando chegam, são imediatamente amarrados e encharcados com água gelada. Os manipuladores então os deixarão em posições de estresse, com ruído tocando ao fundo para garantir que o descanso seja a última coisa em suas mentes. Ser privado de comida, água e sono por até 7 dias pode fazer com que homens fortes sofram um colapso mental, mas podem chorar como bebês. Eles só falham se tirarem o capuz, ou responderem ao interrogador com qualquer coisa além de seu número. Como você pode ver, o SAS não se arrisca quando envia suas tropas para o cumprimento do dever, ou seja, supondo que ainda existam tropas ao final do treinamento. A eficiência e coragem que esse treinamento ensina podem ser vistas nos resultados do SAS. A Operação Barras em 2000 viu 11 homens do Regimento Real da Irlanda serem capturados e mantidos como reféns pelos rebeldes de Serra Leoa. Depois que as negociações fracassaram, o SAS interveio com a ajuda de paraquedistas e limpou os prédios antes de extrair os reféns. Enquanto um membro do SAS foi perdido, pelo menos 25 dos rebeldes foram subjugados e todos os reféns foram resgatados com vida. Outra operação no Afeganistão em 2018 viu um soldado SAS solitário usar sua iniciativa para rastejar em túneis pelos quais vários terroristas haviam escapado. Enquanto a milícia local se recusava a persegui-la, esse único soldado eliminou todos os 6 terroristas fugitivos no escuro com nada mais do que uma pistola e um martelo de garra depois que sua pistola emperrou. Pode não ter sido um problema comum, mas com certeza deu conta do recado. Com tal habilidade demonstrada, não é surpresa que esses soldados sejam considerados uma força especial de elite. E mais, os soldados do SAS também treinam ao lado de agentes do MI5 e do MI6, na arte da espionagem. Portanto, no geral, um oficial do SAS é como ter um Navy SEAL e James Bond reunidos em um. Fromans Corpset. Às vezes não é a quantidade que importa, e sim a qualidade. Não acredita em mim? Basta perguntar ao dinamarquês Fromans Corpset, uma unidade de elite que viu menos de 350 recrutas entrarem em suas fileiras. Em português, seu nome significa Corpo Homem de Rã, e como isso implica, eles são uma força marítima letal que faz seus inimigos coacharem. Essa unidade, que faz parte da Marinha Real dinamarquesa, foi estabelecida em 1957, escolhendo os melhores elementos das práticas militares de elite norueguesas, britânicas e americanas. Embora sua função principal seja o reconhecimento, essa unidade vai onde os navios da marinha não conseguem. Eles são capazes de atingir praias, litorais, fiordes e portos com facilidade, mas também são treinados em reconhecimento especial, embarque em navios, sabotagem e ação direta quando necessário. Suportar tanto tempo nas águas frias e escuras do hemisfério norte não é algo natural, e o treinamento que o Homem-Rã tem que fazer coloca muitas outras forças de joelhos. Embora a experiência militar não seja necessária, o processo de seleção elimina mais da metade de todos os candidatos na primeira semana, separando os fanboys de Call of Duty dos de verdade. Você só seguirá em frente se puder correr 2,7 km em 12
minutos, marchar com 10 kg de equipamento por mais de 64 km, nadar quase 300 metros em 8 minutos e nadar quase 25 metros debaixo d'água. Essa parte da água frequentemente vai fazer os candidatos colocarem o equipamento de mergulho completo debaixo d'água, mas mergulhadores inexperientes às vezes desmaiam e precisam ser revividos. E todos esses desafios são apenas a base para entrar. Com cerca de 200 recrutas por processo seletivo, menos de 10% vão para a próxima fase. Essa etapa inclui marchas de navegação, treinamento de resistência à hipotermia em água fria, testes de 1000 flexões e marchas de 26 km, geralmente designadas para uma das noites da semana em que os candidatos têm folga. E tudo isso é concluído em apenas 6 semanas. Para o restante dos 8 meses, o treinamento básico e técnico vai ser a principal preocupação, girando em torno de elementos como treinamento de mergulho tático de oxigênio, treinamento de patrulha de alto nível e eliminação de bombas. A graduação é seguida por mais um ano de treinamento, antes que qualquer recruta possa se tornar um operador. A partir daqui, é uma vida de sigilo quase total, com o governo dinamarquês raramente divulgando detalhes das missões de Homem-Rã. Mas dependendo de suas missões como reconhecimento, as equipes de operadores podem usar véus faciais para obscurecer o formato da cabeça e do pescoço. O que, para quem já viu esses caras no cinema, certamente eles dão uma vantagem assustadora. Também os torna muito mais difíceis de detectar quando estão rastreando seus alvos, tornando eles uma força mortal que você nunca vai ver chegando. Bem, eu sempre pensei que o propósito de uma força ou unidade de elite era permanecer desconhecido, mas com uniformes como esses é impossível não chamar a atenção. Existe alguma lei em algum lugar que exige que todas as forças de elite pareçam estar preparadas para um apocalipse com o tema Missão Impossível? De todas elas até agora, qual você acha que tem o visual mais bacana? Conta aí nos comentários, e enquanto você faz isso, por que não testa as suas habilidades e mira e veja se consegue acertar os botões de curtir e se inscrever, para obter um conteúdo de elite. Força Delta. Você pode conhecê-los como a Força Delta dos Estados Unidos ou apenas a Unidade, mas o seu título oficial é o 1º Destacamento Operacional Especial Delta. Muitos de seus apelidos são informais, o que não é surpreendente, já que poucas pessoas falam oficialmente sobre o que realmente fazem, já que seus movimentos são altamente sigilosos. Junto com as operações de contra-terrorismo, a Força Delta participa de cenários de reféns, reconhecimento e operações menos secretas de ação direta. Formada em 1977, quando a atividade terrorista de alto perfil começou a aumentar, essa unidade de operações especiais de nível 1 originalmente deveria permanecer completamente desconhecida do público. Claro que isso não aconteceu, mas esse segredo permanece em vigor. Muitas de suas missões são estritamente secretas e mesmo quando morto em batalha, o exército muitas vezes se recusa a revelar a verdadeira unidade de um soldado. Levam o segredo para o túmulo. O processo de seleção para a Força Delta é declaradamente o mais difícil em todo o mundo. A maioria dos candidatos já são soldados incrivelmente capazes, muitas vezes oriundos de forças especiais, como o 82º Airborne e os SEALs da Marinha, com muitos deles servindo ao país por meio de combate ativo. Mas mesmo sua vasta experiência com treinamento físico extenuante não é suficiente para garantir a passagem por esse processo seletivo hardcore. Trata-se de um curso de 1 mês projetado para destacar o melhor dos melhores, com testes extremamente exigentes que vão desde navegação avançada de veículos e lockpicking até demolições e uso especializado de armas de fogo. Tudo é voltado para a criação de máquinas de destruição final. A maioria dos detalhes sobre as especificações do processo permanecem confidenciais, mas acredita-se que menos de 10% dos candidatos passam pela seleção da Força Delta. Dos poucos selecionados para treinar na unidade, espera-se que mais de 50% desistam. Então, de um grupo potencial de 120 candidatos, apenas cerca de 6 vão passar. E isso num dia bom. Esse regimento absolutamente brutal significa que o número total de deltas é estimado em cerca de 1000 operadores, mas dizem que as melhores coisas vêm em embalagens pequenas. Mesmo que muitos dos detalhes da operação da Força Delta sejam mantidos em segredo, seu envolvimento na invasão do Panamá em 1989 inevitavelmente virou manchete. Em dezembro naquele ano, os operacionais da Força Delta conseguiram resgatar um refém americano de uma prisão, no meio da cidade do Panamá. Apesar de ter seu helicóptero abatido e os operativos gravemente feridos, eles conseguiram extrair o refém e a equipe sem nenhuma morte do seu lado. E dias depois disso, uma unidade Delta usou extensa guerra psicológica para convencer o presidente tirânico do Panamá, Manuel Noriega, a levantar a bandeira branca. Eu tenho que elogiá-lo por durar tanto tempo. Eu teria apenas olhado para eles e me rendido. Eu não sou um covarde, apenas prefiro meu corpo sem buracos de bala. Agora, estou apenas arranhando a superfície aqui das forças especiais de elite do mundo. É praticamente impossível encaixar todas elas em um único vídeo e fazer justiça a todas. Então, se você quiser uma parte 2, conta aí nos comentários, porque tem muito mais que eu posso mostrar pra você. E aí, de qual dessas forças especiais você gostaria de fazer parte se fosse capaz de passar pelo processo de treinamento? Conta aí nos comentários. Obrigado por assistir e até a próxima.